Línguas estranhas, o que é? Por que falar? Será que alguém só é batizado no Espírito Santo quando fala em línguas estranhas? Fica nesse vídeo até o final que você vai ter todas essas dúvidas e muito mais referente ao dom de falar em línguas estranhas, tá? É algo que tem muito paradigma aí, porque algumas pessoas creem que é real, outros falam que é da carne, outros falam que não existe, outros falam que línguas estranhas não é línguas estranhas, é apenas uma variação de línguas em outros idiomas. Enfim, são muitos questionamentos, mas eu espero nesse vídeo esclarecer alguma dúvida que você tem aí, embasado na palavra e também na minha experiência, tá? Com o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que línguas estranhas não é comprovação de que alguém está tendo uma vida de santidade. Hoje é muito comum, principalmente nessas igrejinhas mais tradicionais, mais, vamos dizer que isoladas, achar que alguém falando em línguas estranhas é uma comprovação de que tá colado com Deus. A pessoa tá falando em línguas é porque tá cheio do Espírito Santo, e isso não tem muito a ver. O dom de línguas é um dom, não é algo que só tem quem tá mergulhado na presença de Deus. Não, é igual o dom de cantar. Tem pessoas que têm o dom do louvor, tem a voz muito bonita, muito afinada, só que usa esse dom para glorificar as coisas do mundo e não para glorificar a Deus. Por que que isso acontece? Porque mesmo que essa pessoa não está na presença de Deus, o dom que ela recebeu é dela. E a Bíblia fala que os dons que o Senhor dá, Ele dá sem arrependimento, ou seja, Ele te deu o dom para determinada coisa, é seu. Então você pode usar para o que você quiser. O dom de falar em línguas é a mesma coisa. O que pode acontecer, e em alguns casos vai acontecer, é pelo fato de alguém estar distante do Senhor, esse dom ficar inativo, desativado, ficar em off, mas começa a buscar um pouquinho inativo de novo. Então coloca na sua mente que você vê alguém falando em línguas estranhas, isso não comprova que essa pessoa está tendo uma vida de santidade, tá? É comum porque a pessoa bate o olho, nossa, tá cheio de Deus, nossa, tá... Para com isso, coloque todos os requisitos, conheça a pessoa, veja como que é a conduta dela. Tem muito caso, e isso eu não tô falando aqui para denegrir igreja ou para falar mal de igreja, não. É uma realidade para vocês ficarem atentos, de pessoas que na igreja falam em línguas, roda, pula, faz tudo aquilo acontecer, mas quando chega no outro dia em casa, tá a vida toda bagunçada, tudo errado, fazendo um monte de coisa errada. Então acontece demais isso. Então fiquem atentos. Vamos ler em 1 Coríntios, que é justamente a carta que o apóstolo Paulo escreveu para colocar ordem na igreja de Corinto. Justamente por essa questão de todo mundo queria falar em línguas, todo mundo queria fazer essa bagunça, essa baderna no culto, sem ordem, sem nada, e pecado misturado. E detalhe, já vai uma pérola aqui para você. A igreja de Corinto foi uma igreja que não faltava dons espirituais. O apóstolo Paulo fala, vocês são riquíssimos em dons, vocês têm dom para tudo, mas estava cheio de pecado dentro. Você vai ver na igreja de Corinto, filho ficando com a mulher do pai. Mentira, um falando que era de Apolo, o outro falando que era de fulano, ou seja, o coração de alguns não estava em Cristo, mas ainda assim eles estavam cheios de dons espirituais. Então vamos ficar atentos a essa questão e não medir a santidade de alguém, não que a gente tenha que fazer isso, tá? Não é a nossa missão ficar olhando, deixa eu ver quem é mais santo, não. Mas tem casos que a gente quer usar aquela pessoa como inspiração. Aí você vê talvez a pessoa fazendo algo de errado, mas vê ela cheia da presença, porque tá falando em línguas, ou porque tá rodando, pulando e tal. Então não meça por esse requisito, do que você vê ali visível durante um culto, ou durante alguma determinada situação. Vamos lá. Para você que fala que línguas estranhas é mentira, fica também nesse vídeo até o final, porque você vai aprender algo embasado na palavra. Não é a minha opinião, eu nunca vou trazer aqui a minha opinião somente. Só se a minha opinião casar com a opinião de Deus, aí eu vou compartilhar aqui de acordo com o meu ponto de vista. Tirando isso, não. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende.
em espírito fala mistérios. Aqui já desfaz toda essa questão de que eu já vi, inclusive, em posts da internet, pessoas falando, em Atos 2 não era línguas estranhas, era tipo línguas estrangeiras, cada um ouvia de acordo com seu idioma, ou seja, eu, brasileira, na hora quando eu recebo o dom de línguas, eu não vou falar uma língua que ninguém entende, eu vou falar um exemplo, inglês, um espanhol ou alguma coisa assim. Inclusive existe também esse dom, que é o dom de variedade de línguas. Você fala em outros idiomas, aí é direcionado a pessoas, tá? É uma coisa que você vai falar para pessoas e não você com Deus. O dom de línguas estranhas existe e o apóstolo Paulo fala em mistério e de fato ninguém consegue entender, porque é como algumas pessoas falam, a língua dos anjos. Não é uma linguagem natural, não é uma linguagem humana, não é algo que você vai falar e alguém de outro idioma vai entender. Não, aí tem que ter o outro dom que o apóstolo Paulo também fala para ser buscado, que é o dom de você interpretar essas línguas estranhas, que é um fala ali, o outro vai e vai identificar o que está sendo dito para entregar para a igreja. Qual a questão principal? Também, no tempo de hoje, as pessoas querem mostrar com tudo que falam em línguas e fazer aquela zoada nos cultos, eu não sei o que. O objetivo não é esse. Fala em mistério, é oração em mistério para Deus e edifica a si mesmo, não edifica os outros. Aí o apóstolo Paulo fala, no versículo 18: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que a todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que falar 1000 palavras em uma língua. Então, o que ele estava falando? Eu não faço questão de mostrar o dom que eu tenho. Eu não faço questão de querer ficar me aparecendo. Se acontecer, ótimo, mas eu vou buscar alguém para interpretar isso que está sendo dito. No versículo 4. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que a interprete para que a igreja seja edificada. O apóstolo Paulo, ele estava instruindo quais eram os melhores dons, e ele fala que o de profecia é o mais top, é o melhor, é o que mais precisa ser pagado o preço para buscar. E ele vai dizer também que para a gente buscar ter esses dons, então não é algo que, se Deus me deu, bom, se Deus não me deu, tanto faz. Entende? Então eu espero que essa parte de que é real, que existem línguas estranhas, que ninguém entende, que precisa alguém com dom de interpretação para conseguir ali entregar para a igreja. Não sei se vocês já viram, se você for cristão, muito provavelmente você já viu. Se a sua igreja for pentecostal, que tem eu acho que é neopentecostal, que não tem essa questão de língua estranha, dons, nada. Mas enfim, provavelmente você já viu alguém no altar falando em línguas e aí tem gente que fala só uma frase e já começa ali, faz a pregação, aí solta uma frase de vez em quando. Ali é uma frase de adoração a Deus. Então eu já passei por experiência disso, de falar aleluia em outra língua. Então eu sabia o que eu estava falando num determinado momento, só que quem estava ao meu lado não sabia o que estava saindo. Entendeu? Então vai ter situação também de você falar o que você não sabe, porque o teu espírito que está orando. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Versículo 13. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que possa interpretar. Pois se ora em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, o que farei? Eu orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Eu cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Isso tudo vocês vão encontrar no capítulo 14 de 1 Coríntios. Pode ler completinho até o final, que fala muito mais detalhes sobre isso. Eu não vou me aprofundar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo e a minha intenção era fazer um videozinho menor e mais resumido. Então, qual é a questão? Vai ter situação que você vai saber o que você está falando, logo quando a gente está ali naquela chama, logo quando a gente recebe o dom,
Não sei se todo mundo tem essa experiência, tá? É algo individual, o Senhor age de maneira individual conosco. Mas pelo menos a minha experiência foi que assim que eu recebi esse dom, eu passava horas. Já teve vezes eu ficar 2 horas e meia sem conseguir falar normal, ficava ali, ó, seguido. Só que a minha oração, na minha mente, eu sabia o que eu tava querendo orar. Só que quando saía com palavras diferentes. Então vai acontecer. E vai acontecer de você falar sem saber o que você tá falando, porque o teu espírito tá clamando a Deus algo. Entende? Uma outra experiência que eu queria compartilhar com vocês também, até na igreja. Tipo, tava todo mundo orando e aí eu virei para a igreja e comecei a profetizar algo que eu não sabia o que era, mas eu sabia o que estava acontecendo ali, a dimensão espiritual que tomou. Isso aqui é para quem tem fé, tá? Se você não crê nessa questão toda de profecia, de dom do Espírito Santo tomar, eu respeito, tá? Mas que o Senhor derrame o Xamaná aí sobre a sua vida também. Amém? Sim, e para finalizar o vídeo, falar que nem todo mundo que é batizado com o Espírito Santo vai receber esse dom. Eu já ouvi muito pessoas falar: eu ainda não fui batizado porque eu não falei em línguas. Não, uma coisa é diferente da outra. O batismo no Espírito Santo é uma imersão. É você ser imerso na presença do Senhor, é você ter uma experiência ele a mais, você ser tomado, é o Espírito Santo te consumir por aquele momento e transformar o seu íntimo. Então isso vai vir às vezes com a comprovação do dom das línguas estranhas, porque talvez o seu espírito vai começar a clamar ali, ou não. Então é como qualquer outro dom. Tem o dom da palavra, o dom de profecia, o dom de línguas, vários dons, mas isso não significa que você vai ter todos. Entende? Então, se você ainda não tem esse dom e você deseja, assim como eu não tinha e eu desejei desesperadamente, porque era algo que eu achava lindo, quando eu vi alguém falando, mesmo que eu não entendisse, eu achava, nossa, que algo lindo, eu sentia a presença de Deus naquilo. Então eu comecei a buscar e pagar um preço para ter. Entende? E eu creio que eu já havia sido batizada no Espírito Santo porque já havia uma transformação dentro de mim. Já havia mudado ali uma conversão real de caminho. Então eu entendo que quando eu recebi esse dom, eu já havia recebido o batismo. Então é algo que vai depender aí também da sua busca, do quanto você quer e do quanto você vai pagar preço para ter. Eu espero que tenha esclarecido aí alguma dúvida que você ficou. Se ficou alguma outra dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer o possível. Se eu souber, eu vou esclarecer para vocês. E cola nessa missão, meus amores. Eu tô querendo trazer também o meu testemunho da minha conversão, tá? Que tem gente que às vezes olha para mim, pelo menos quem conhece pessoalmente hoje, não imagina de onde eu vim, quem eu era, o que eu fazia. Então eu quero trazer, que eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém. E é isso, até o próximo vídeo. A gente tem conteúdo aqui todo dia para abençoar a sua vida. Deixa seu like, que isso ajuda demais na divulgação. E se inscreva no canal, compartilha com todo mundo, principalmente aí com o pessoal dos seus irmãos, sua igreja, seja lá quem for. Manda para todo mundo, que esse vídeo vai edificar demais e ensinar demais. E é isso, amores.